Você venderia sua alma ao diabo em troca de poder? Mas eu estou dizendo muito poder. Você, artista que quer se tornar importante, como seria se te chegasse um mal em pessoa e falasse: vou te dar poder e orçamento ilimitado? É uma pergunta que a gente se faz quando lê Conversas com o Arquiteto de Hitler, Albert Speer, livro de Joaquim Fest. Salve, salve, Computer Boys and Girls. O papo hoje é sobre o mal, é forte. Aqui acabei de ler esse ótimo livro de Joaquim Fest, autor alemão que entrevistou Albert Speer. Dele eu já li, do Joaquim Fest, eu já li a biografia, grande biografia lançada pela Nova Fronteira, biografia do Hitler. E indico muito, acho um livro muito bem escrito, gosto demais, eu acho que ele escreve bem demais. Eu li essa e a do Ian Kershaw, li em paralelo as duas, e na minha opinião, a do Ian Kershaw é boa, mas não se compara ao poder de síntese, de análise, de reflexão e a qualidade de texto do Fest. Fest é um cara que escreve muito bem, muito inteligente. E o que eu queria trazer para vocês é assim, como eu disse, todos os vídeos aqui eu estudo arte, imagem, cinema, narrativa, é o meu objeto de interesse. Fiz letras, fiz cinema, trabalho com isso, trabalho com estudo e ensino de imagem. E para mim é essencial tentar entender a estética nazista. Essencial. Ela, como eu disse outro dia, ela vai influenciar demais o cinema. Vai influenciar o cinema americano demais. Se você vai assistir os filmes do Guerra nas Estrelas, Star Wars, se você vai assistir o filme novo Duna, a série Duna dos filmes, e o último filme do Duna bebe demais do que foi construído em termos de imagem, arquitetura, espetáculo durante a Alemanha 1930, a ascensão do Reich. E o que é o livro Conversa com o Arquiteto de Hitler? Que a princípio pode parecer mais um livro para surfar na onda, né, de conversas, entrevista com a secretária do Hitler, estenógrafa do Reich, né, a manicure do Hitler. Não, Speer, Albert Speer, foi uma figura muito central no círculo do Führer aqui, do Adolf. Vamos falar sobre isso. Albert Speer foi chamado para ser arquiteto do Hitler. Hitler, temos que pensar, admirava demais arte, admirava demais arquitetura e tinha o sonho de construir uma Berlim que fosse uma cidade como Florença, a capital mundial universal da arte. Ele imaginava isso. Ele falou: vai ser a nova Florença. Então era central para o projeto de Hitler a questão da arquitetura. Isso está no ótimo livro também, no ótimo documentário Arquitetura da Destruição. E Hitler, como esse esteta, diletante, artista frustrado, né, como se sempre diz, né, mas essa paixão que ele tinha pela estética e pela arquitetura estava sempre ao lado do Speer, né? E em algum momento o Speer deixa de ser desenhista dos prédios do Hitler, dessa Germânia, dessa capital futura de arte, e se torna ministro de armas, um cargo altamente importante. Ele estava lá no círculo, ele estava no bunker no final. E Speer, em algum momento, segundo o seu próprio relato de outros, ele, perto do fim da guerra, ele se nega a participar da política de terra arrasada do Hitler, que mandou: vamos destruir tudo aqui que tem na Alemanha para os caras não terem o que conquistar. Vamos destruir ponte, vamos destruir tudo que tem. E o Speer, como arquiteto, como alemão, vamos dizer, patriota, se nega a isso. Fala: não, eu não vou destruir tudo, não vou ceder. E tem esse momento de crise entre os dois. Acaba o Reich, Speer não é morto, não se suicida como outros, e vai sai do bunker, vai ser julgado em Nuremberg, os nazistas vão ser julgados em Nuremberg, e ele não é condenado à morte, na pena de morte. Ele sai com vida, enfrenta 20 anos de cadeia. Depois dos 20 anos de cadeia, ele decide escrever suas memórias. É convidado por uma editora alemã a escrever suas memórias. E aí que entra o Joaquim Fest. Joaquim Fest faz o quê? O Joaquim Fest é chamado, ele trabalhava na televisão, é chamado para ajudar o Speer a organizar o manuscrito que vai se tornar o livro de memórias do Speer. E aqui entra o Joaquim Fest
e ele começa a ajudar no manuscrito. Junto, ele e o editor da editora estão ali tentando auxiliar o Speer a entender o que ele precisa escrever, o que não precisa escrever para o relato ficar interessante, saboroso, o livro ser feito, né? E este livro aqui não é uma biografia, e não é um livro para contar conversas do arquiteto Hitler, parece que vai ser pergunta e resposta. Não é isso. O que ele é? Vou até mostrar para vocês. O livro é um conjunto... Deixa eu ver se tem uma página que dava para entender isso aqui. Aqui, talvez essa daqui, né? Deixa eu ver. No começo eu acho que tem as notas são mais esparsas. É um conjunto de notas. Aqui, ó. Não tô achando aqui para poder mostrar. Acho que aqui dá para entender. Ele não é um texto corrido, é um conjunto de notas. Tá vendo esse espaço em branco ali? É um conjunto de notas. São notas que ele fez, o Joaquim Fest, o entrevistador, vamos dizer assim, enquanto ele conversava durante mais de 20 anos, uns 20 anos conversou, talvez um pouco menos, não sei, aqui não lembro agora. Ele começou lá nos anos 60 a conversar com o Speer, foi até os anos 80, até o final, quase 20 anos conversando com o Speer. E aí ele fazia anotações. E esse livro é a recolha dessas anotações em ordem um pouco, mais ou menos, temática e cronológica. E ele entrega para nós. Ele pensa assim, talvez seja interessante eu entregar essas anotações, até porque esse formato irregular, incompleto, dê mais conta dessa figura que é um enigma. O Speer é um enigma, a gente não consegue, até escrevi sobre isso. Porque quando a gente vai ler o relato do Joaquim Fest, depois disso, acabou escrevendo isso, depois de começar esse papo com o Speer, acabou escrevendo a biografia do Hitler, foi depois. Depois escreveu no Bunker, que serviu para o filme como referência e inspiração para o filme A Queda, Untergang, né? Quem assistiu o famoso filme do Bruno Ganz. E ele acabou escrevendo no final, em 99, ele acabou escrevendo a biografia do Speer, inclusive, né? Esse eu ainda não li. O que eu ia colocar aqui? A gente vai... Por que a gente lê a biografia? Quem tem interesse em ler a biografia do Speer ou a conversa com o Speer? A gente vai tentando entender o enigma que foi Hitler. Porque Hitler é um enigma fascinante. A chegada desse sujeito, o que ele é, né? Como que um país evoluído, ele diz no livro, evoluído como a Alemanha, que tinha vindo de um século XIX maravilhoso, espetacular, produziu uma destruição em massa com um sujeito tão autodestrutivo, tão bárbaro, né? Tem essa discussão. E a gente vai em direção a Hitler como se a gente tivesse uma capacidade de decifrar esse enigma irresistível, fascinante. E aí tem duas formas dos livros, normalmente, sobre Hitler, sobre coisas em volta do Hitler, filmes, assim. Tem duas formas que eles abordam a questão. Ou eles tentam aumentar o fascínio do enigma, né? Fetichizar, e aí a coisa fica mais impressionante, né? Você fala, caramba, olha, tem muitos livros dessa pegada, né? Olha só as bizarrices do Reich, né? Como eles são o Império do Mal, o Império des Dark, né? O nazismo como se fosse o Império Contra-Ataca, Darth Vader. Ou eles tentam decifrar o enigma. São mais sérios, assim, tentam descortinar o que tinha por trás dessa fachada, como entender psicologia, psicologia de massas, quem era esse sujeito. Acontece que, e o Fest, ele advoga em relação a isso, a teoria do Fest, principalmente na biografia aqui e também no livro do Entrevista com o Arquiteto Hitler, o enigma de Hitler é um enigma, no fundo, vazio. E o do Speer também. A gente fica com a vontade de descortinar um enigma que não existe. Por quê? Primeiro vamos lá falar de Speer. Speer não consegue ajudar a gente a entender o enigma de Hitler, porque, primeiro, o Speer que vamos encontrar é um Speer 20 anos de cadeia depois, sem o Reich. O combustível que fazia esse sujeito interessante, intrigante, vamos dizer, o ar que preenchia esse balão não existe mais, que é o poder, o Reich, a vaidade, Hitler, o nazismo, isso não existe. Então a gente encontra um balão, um boneco esvaziado. Speer já é um boneco esvaziado. Ele fala isso, fala, é estranho ver um cara que passou a vida inteira com tanto poder como um arquiteto de Hitler, como ministro das armas do Reich, não ter força para falar, para ser
sincero, porque o Speer tem essa noção. Ele fala, me coube um papel de, de condenado e ele assume esse papel. Ele sobreviveu por causa desse papel. Sobreviveu a Nuremberg, sobreviveu na prisão porque ele aceitou um papel que impuseram a ele, né? E aqui eu não estou defendendo ele, é claramente isso. Ele se colocou nesse papel. Que ao mesmo tempo é um papel de condenado e vítima, né? E aí a questão é, já que não é possível entender Speer, também não é possível entender Hitler. Em parte porque o Joaquim Fest coloca na biografia, como você entender um sujeito que foi um demagogo, que conjurou massas, né, que era um tremendo agregador de multidões, e que não conseguiu produzir uma frase de efeito. Ele fala isso no final da biografia, ele fala, não tem uma frase de efeito. Então, ele diz, é um enigma vazio, isso é complicado de falar. O Hitler, ele é um enigma vazio, ele não é uma porta fechada, agora usando a imagem do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Existe uma porta fechada e você vai abrir e lá vai encontrar segredos do que era o verdadeiro Hitler, o que era o verdadeiro Reich. Não existe isso. Ele é uma porta, eu brinco aqui, ele é a pintura de uma porta na parede. Existe uma porta maravilhosa, pintada. A gente imagina que vai abrir e encontrar um salão com segredos descortinados. E não existe isso. É uma porta, talvez seja mais frustrante e enigmático essa porta pintada na parede. Não tem. Hitler não tem uma psicologia interna, segundo Fest, né? Intrigante, né? Vai tirar a máscara, vai ser. Ele era o que era. Não existe. E no caso do Speer também, você não vai ter. Ele fala assim: você não tem um vilão hollywoodiano nazista que aí fingiu durante 20 anos que era inocente, que não sabia dos crimes, porque tem isso, né? Não vou entrar muito nisso aqui, porque não vai encontrar. Você não vai encontrar isso daí. Bem, dito isso, terminar falando um pouquinho da monumentalidade da arquitetura, que é interessante. O raciocínio de Hitler, do nazismo e do Speer era de uma arquitetura de devoção. Aqui o Joaquim Fest fala como é engraçado como a relação entre religião e nazismo é próxima no sentido de que a arquitetura é devocional. Você olha as imagens, por isso que é usado tanto em filme como Duna, a sensação de que aquela multidão é uma multidão em celebração religiosa, espiritual. Tem isso, mas uma espiritualidade mundana, né? E uma espiritualidade autodestrutiva, que elogia a destruição. Isso está no Duna. No Duna novo é puro isso, né? Provavelmente no segundo filme, agora no terceiro, imagino, ainda não assisti, mas essa celebração do destrutivo, do Thanatos, é isso? Do instinto destrutivo. E é isso também que é tão fascinante nessa estética aqui, ó. Opa, na estética, é essa estética que é fascinante principalmente para os jovens. Uma estética da celebração da destruição, da autodestruição. É muito romântico, wagneriano, né? Muito romântico isso daqui. E ele fala, o Fest, a genialidade do Hitler foi produzir um espetáculo, transformar a política num espetáculo familiar. Que é visualmente incrível, os figurinos, os cenários, a filmagem da Leni Riefenstahl, o show de luzes da Catedral de Luz que o Speer produz, são fascinantes para pessoas que, no fundo, não entendem a questão política. Se fascinam pela imagem, como eu disse, não existe nada do outro lado dessa porta. Só existe a porta. A porta é isso, é o que está se mostrando. Destruição e esse cara vestido dessa forma. Mas ele não tem profundidade psicológica, com raciocínio. Eu li o Mein Kampf, você não vai encontrar nada ali. Não é uma tentativa minha de me tornar superior, não existe. E no caso do Speer, você vai ter isso daí. Você tem um sujeito inteligente, interessante, educado, mas no fundo vazio, um balão vazio. E é interessante aqui o livro, porque o livro você vai acompanhar o raciocínio do Fest e do Sidler, que é o editor, tentando decifrar o Speer. E você tentando decifrar todos eles. Quem quiser
fatos, quem busca fatos não vai detestar isso daqui. Não traz fatos. Ele traz uma investigação psicológica. E nesse caso, eu acho que o Fast é muito bom nessa investigação psicológica. Fica aí para você achar interessante. Tem em português, eu li em inglês, mas tem em português. Olhar, comprei no Sebo do Brandão, aliás, abraço Brandão, pessoal do Sebo do Brandão. Dá uma olhada. Se você se interessa por questões psicológicas, trabalha com roteiro, criação de personagens, isso é interessante, história, né? É interessante. Tentar decifrar o que está acontecendo aqui. Questões de culpa, arrependimento, ódio, alienação. É uma questão interessante. É isso, Computer Boys and Girls. Isso foi só o prelúdio da nossa luta pela ciência da justiça contra o Império Maligno Desdark. Sigam em frente, me digam o que vocês acham, curtem aqui o canal, falem aí se vocês querem comentar outros livros. Adeus, gigantes guerreiros.